Você vai ao supermercado e sente no bolso, o carrinho está mais vazio, a nota fiscal mais alta. Não é impressão sua. O seu poder de compra está sendo pulverizado dia após dia. A conta chegou. E enquanto a propaganda oficial em Brasília e na mídia tenta te distrair com a fantasia de uma nova moeda do BRICS e do fim do dólar, a notícia que realmente define o preço do seu pão está sendo escrita a milhares de quilômetros em Detroit. A transição verde do Ocidente implodiu. Ford, General Motors, elas estão abandonando a aposta bilionária nos carros elétricos. A razão? Prejuízos astronômicos. A Ford sozinha perdeu quase 13 bilhões de dólares. Agora estão voltando em massa para o que dá lucro. Caminhonetes e SUVs a gasolina. Para você, o recado é direto. A demanda global por petróleo não vai cair. E quem paga por essa decisão corporativa na bomba de combustível e no frete do alimento é você. Eles ligam as câmeras, Globo, CNN, e mentem para você. Dizem que a economia decolou, balança comercial recorde, PIB surpreendente. Ouve-se o eco em Brasília e na Faria Lima. Mas você vai ao supermercado e o seu dinheiro evaporou. O tanque do carro custa um órgão. Esta dissonância não é um erro, é uma operação de inteligência, uma cortina de fumaça para esconder a verdade inconveniente. A narrativa oficial é simples. O Brasil surfa um superciclo de commodities. Petróleo, principalmente. Nossos poços jorram dólares e o governo celebra uma suposta força soberana. Eles querem que você acredite que viramos um player global, um líder do tal Sul Global, que vai peitar o sistema. É uma mentira sedutora e perigosa. A verdade, esta prosperidade não é nossa. Ela é fabricada do outro lado do mundo. A aclamada transição verde do Ocidente é um fracasso espetacular. Montadoras como Ford e GM estão secretamente abandonando seus programas de carros elétricos. A Ford sozinha perdeu quase 13 bilhões de dólares com eles. Eles estão voltando para o que dá lucro, SUVs e caminhonetes a gasolina. A demanda por petróleo não vai cair, ela vai explodir. E quem controla o preço dessa demanda? Não é o Brasil, é Washington. Com uma canetada, eles afrouxam ou apertam sanções sobre a Venezuela, inundando ou secando o mercado para manipular o preço do barril. Eles nos dão um preço alto o suficiente para nos manter dóceis, exportando nosso recurso mais valioso, mas nunca o suficiente para nos dar poder de barganha real. Enquanto a mídia aplaude os números da exportação, o sistema nos aprofunda na dependência. Cada barril vendido não compra soberania. Ele a vende. Ele nos acorrenta ainda mais ao petrodólar, o mesmo sistema que o discurso oficial diz combater. Eles criaram a ilusão de prosperidade para que você não perceba a realidade. Não estamos nos libertando. Estamos sendo pagos, e muito bem, para permanecer na cela. Essa é a verdadeira natureza da cortina de fumaça. Eles te dizem que o Brasil está se tornando uma potência, um líder dos BRICS, pronto para desafiar o sistema do dólar. Apontam para os lucros da Petrobras como prova da nossa soberania recém-descoberta. É uma narrativa conveniente e perigosamente falsa. A prosperidade que você sente, se é que sente, não é sua. É o aluguel da nossa jaula. O primeiro pilar dessa ilusão é o colapso silencioso da transição verde no Ocidente. Enquanto a mídia aqui celebra metas de carbono, as montadoras americanas estão fazendo o oposto. A Ford, GM e Stellantis estão pisando no freio dos carros elétricos e acelerando a produção do que realmente dá lucro. Caminhonetes e SUVs a gasolina. A Ford sozinha perdeu quase 13 bilhões de dólares na aposta elétrica. O governo americano percebeu o desastre e afrouxou as regras ambientais. Isso não é um acidente. É uma política deliberada para garantir que a demanda por petróleo não apenas continue, mas aumente. O segundo pilar é o controle do preço. Você acha que o valor do nosso petróleo é definido pela oferta e demanda em um mercado livre? Ingenuidade. Olhe para a Venezuela. Com uma única decisão sobre sanções, Washington abre ou fecha a torneira do petróleo venezuelano no mercado global.
Eles podem inundar o mundo com petróleo barato ou criar escassez para aumentar o preço conforme a necessidade estratégica do momento. O lucro recorde da Petrobras não é um atestado de competência brasileira. É uma permissão, uma variável no cálculo de poder americano. E onde entra a China e os BRICS? A China é o chão de fábrica do mundo. Precisa dos nossos recursos: soja, minério de ferro e, claro, petróleo. Eles se apresentam como a alternativa, o parceiro estratégico. Mas a moeda que rege essa dança ainda é o dólar, a tal moeda dos lastreada necessary em o bem ao bem ao ai. PSMDR, por enquanto, um fantasma político. Um blefe em uma mesa onde não temos fichas suficientes para jogar. Essa é a mecânica do poder. O Brasil não é o jogador, é o tabuleiro. Os Estados Unidos garantem a demanda pelo nosso petróleo para alimentar sua economia e manter o mundo refém do dólar. A China garante a compra para alimentar sua indústria. Somos pagos regiamente, em dólares, para extrair nossas riquezas finitas do solo. Estamos trocando soberania real por uma ilusão de prosperidade. Estamos financiando nossa própria irrelevância estratégica, um barril de pré-sal por vez. Você sente no bolso, no supermercado, no posto de gasolina. O governo fala em inflação sob controle, mas a realidade é um poder de compra que evapora enquanto o dólar passa de 5,30. Eles te dizem que o Brasil está forte. A pergunta é: forte para quem? Por que não é para você? Agora, a matemática que o sistema esconde. O barril de petróleo Brent passa dos 85 dólares. Isso irriga os cofres do governo com lucros recordes. Eles chamam isso de oportunidade. Eu chamo de engenharia. A transição verde do Ocidente é uma piada cara. A Ford sozinha perdeu quase 13 bilhões de dólares com carros elétricos entre 2021 e 2024. Agora eles e outras montadoras voltam correndo para os motores a gasolina. A demanda por petróleo não vai cair. Ela é estrutural. E quem dita o preço? Washington. Com uma canetada, eles aliviam sanções na Venezuela para inundar o mercado ou as apertam para fazer o preço disparar, afetando diretamente quanto você paga na bomba. Enquanto isso, Brasília vende a fantasia dos BRICS e sua moeda que nunca nasce. A verdade? O Brasil exporta commodity em dólar e importa produtos industriais em dólar. Não estamos quebrando o sistema do petrodólar. Estamos nos tornando seu funcionário do mês. Contra fatos não há argumentos. Esta prosperidade é uma ilusão paga com a sua dependência. O Brasil não está conquistando um lugar na nova ordem mundial. Ele está sendo pago, e muito bem, para ser a reserva estratégica de carbono da velha ordem. É uma coleira de ouro. Está ficando cada vez mais apertada. A propaganda oficial celebra superávites recordes. O Brasil, dizem eles, voltou a ser protagonista. Mas no supermercado, a sua nota de R$ 100 evapora. Esta dissonância não é um acidente, é um projeto. Eles te vendem a ilusão de um Brasil potência, financiado por um ciclo de commodities que você acredita ser nosso. Não é. A chamada transição verde do Ocidente é uma farsa estratégica. Enquanto forçavam uma agenda EV inviável, Detroit, Berlim e Londres viam seus lucros desaparecerem e a China dominar a tecnologia. Agora, o pânico reverteu o curso. Fontes internas da indústria confirmam. A produção de veículos a gasolina está sendo acelerada. A demanda por petróleo não vai cair. Ela vai se manter artificialmente alta. E quem se beneficia? O Brasil, com seu pré-sal. Uma sorte conveniente. Mas não é sorte. É permissão. Washington manipula as sanções globais, como na Venezuela, abrindo e fechando a torneira do petróleo mundial para modular o preço. Eles precisam de um petróleo caro o suficiente para ferir a China, mas não tanto que quebre o sistema. O Brasil foi autorizado a lucrar, tornando-se um fornecedor dócil no quintal americano. Enquanto isso, a fantasia de uma moeda do BRICS, lastreada em ouro, morre antes de nascer. Um delírio para consumo interno.
Não haverá fuga do dólar. O que há é o aprofundamento da dependência. O Brasil está sendo pago e muito bem para permanecer um prisioneiro estratégico do sistema que jura combater. A profecia para os próximos 6 a 12 meses é cirúrgica. O governo, embriagado por petrodólares, vai gastar sem controle para garantir poder e aplacar as massas. Você pergunta se o dólar chegará a R$ 7. A pergunta correta é: o que impedirá? Com o risco fiscal disparando, testar essa barreira é uma inevitabilidade matemática. Cada real de gasto social é um prego no caixão da nossa moeda. E para pagar essa festa, a conta chegará para você. A simplificação tributária é o cavalo de Troia para o maior aumento de impostos da história recente. O Estado precisa do seu dinheiro para financiar a própria irrelevância. A prosperidade do petróleo é para eles. A conta dos impostos e da inflação é sua. Esta não é uma crise. É a transferência final de riqueza. Prepare-se.